Opa, viu? Primeiro não achou estranho. E agora acha frescura quem não gosta dessa comida. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje começa como? Largando aquele seu like espertão, maroto e muito gostoso no início do vídeo para fortalecer. E não te esqueça que é importante, caso veja o botão hypar aí embaixo, clica nesse botão que faz milagre. Esse botão faz milagre. Então clique no botão hypado e comenta hypado, aliás. Depois comenta aí o hypado que eu vou destacar o seu comentário e deixar aquele coraçãozinho. Família, o vídeo de hoje nós vamos conferir uma Suíça, né? Falando das 23 coisas brasileiras que os suíços acham estranho. 23! Minha amiga suíça, é muita coisa. Mas vamos conferir 23 coisas. E olha, coisas estranhas são aquelas coisas que não são comuns no país dela, né? Eu entendo assim, não no mau sentido. Eu entendo que são coisas que praticamente para nós, assim como para eles, podem ser coisas totalmente diferentes das nossas, assim. Tipo, um moçambicano quando fala minha rapariga, enquanto que no Brasil a coisa é outra. É tipo assim. Mas bora pro vídeo que deve ser muito, mas muito interessante. Oi, gente, tudo bom? Olá! Meu nome é Teres, sou da Suíça. Teres! E eu acabei de fazer uma grande lista de coisas que em algum momento no meu tempo no Brasil eu achei estranho ou engraçado, enfim, diferente da minha cultura de origem aqui da Suíça. E muitas dessas coisas eu já não... Às vezes eu não lembro que eu achei elas diferentes em algum momento. Muitas vezes é porque eu conto alguma história sobre qualquer coisa que aconteceu no Brasil, ou assim, para uma pessoa daqui da Suíça. E eu menciono uma coisa à toa, que para mim já virou normal, mas daí eu percebo, eu preciso explicar tal coisa, porque para as pessoas daqui, elas não entendem porque a pessoa ia fazer tal coisa, assim. Então aqui vem algumas dessas coisas. Vamos lá. Tá, uma coisa que me chocou um pouquinho na primeira vez que eu vi eram os corações das galinhas, que se come tipo em espetos ou mesmo em formas diferentes também. Mas a primeira vez que eu vi eu fiquei um pouquinho tipo, não sei se eu quero muito provar essa comida, mas depois eu provei e gostei muito, e agora eu já acho que é só frescura quem não gosta dessa comida. Opa, viu? Primeiro não achou estranho e agora acha frescura quem não gosta dessa comida. E eu acho que nós também temos aquela coisa, coração de galinha nós comemos bastante, mas nós não sabíamos que é tão comum fazer churrasco com coração de galinha. Hoje em dia, se eu encontrar isso, eu vou comprar para fazer churrasco, né? Porque eu já vi que é uma realidade no outro país e deve ser bom. Por quê? Porque eu acho que tem coisas que viram estranho por você não saber. Viram estranho por você nunca ter provado. E aí vê a coisa ser estranha. Mas quando você decide dar aquela oportunidade de provar, conhecer a coisa, sai daquele estilo de ser estranho e tudo mais. Vira a coisa mais saborosa ou mais incrível que você já provou. A próxima coisa é uma coisa que eu ainda acho engraçado. E na preparação para esse vídeo eu descobri que tem um nome para isso, que é a maquinha de fita, das mulheres colocarem tipo uma fita no corpo para a maquinha ficar mais definida. Aqui na Suíça acho que nunca você vai ver isso, talvez também porque eu acho que é mais, a maioria das pessoas tenta evitar até as marquinhas, porque é considerado mais bonito tipo ser sem a marquinha, então tipo, isso acho que não tem aqui. Eu acho que isso é mais cultural. No Brasil é tão comum, eu já vi bastante mesmo, tipo, é tão normal lá. Eu acho que isso já vem de parte cultural, tipo, lá ser normal, outro país nunca ter implementado. Isso não se difere daquela coisa que já vimos em Portugal, em Portugal dizem que é topless, né? Aquela coisa que vocês me ensinaram de topless, que é ficar sem cobrir essas partes. Lá em Portugal é normal, mas no Brasil já é crime, que ouvimos um vídeo aí, que no Brasil já teve um momento que permitiu-se isso aí, mas passou outra época que já é crime. É mais por aí, eu também acho. Atuei uma marquinha de fita permanente e hoje vim mostrar o resultado final após 15 dias. E não vai precisar de tomar sol. Outra coisa que eu acho muito melhor no Brasil é o jeito como vocês batem palmas quando cantam parabéns pra você. Parabéns pra você. Ei. Nessa data querida. Opa! Tá a fiação, muitas felicidades. Opa!
muitos anos de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Esse ato de Esquece, ela fez a melhor apresentação, né? Felicitação para alguém. Parabéns a vocês. Nossa, no ritmo contagiado, vocês viram, né? Oh, incrível, né? cantar parabéns, em geral, é muito mais divertido no Brasil, tipo, muito mais legal. Aqui, geralmente, é um momento muito de vergonha. A maioria das pessoas não gosta quando as pessoas cantam pra elas. Primeiro, eu acho que é porque vocês fazem muito mais dinâmico, tipo, cantam no início devagar e fica sendo mais rápido até o final. Batem palma, até no metrô, tipo, é muito ônibus. de celebrar mesmo. Pra nós, agora que eu vivi isso no Brasil, agora cada vez que eu faço parte dessa coisa aqui na Suíça, eu fico tipo, por que a gente faz isso de uma forma tão chata, tão devagar, muito tipo, nossa, quando acaba. Então, essa é uma coisa realmente que vocês brasileiros sabem fazer muito melhor. Uma coisa que chamou a minha atenção também é que muitos, quer dizer, todos brasileiros têm, ou pelo menos eu acho que são todos, tem uma marquinha da vacinação, da vacina do bebê, sei lá. Eu tenho essa marquinha. É aqui, né? É aqui. É direito? É aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho essa marquinha. Todos os moçambicanos têm. Temos essa marquinha. Todo moçambicano tem a identidade. Nós moçambicanos também temos. Eu até pensei que fosse somente aqui em Moçambique, né? Mas temos essa marquinha. Uma coisa que me faz sorrir todas as vezes que eu vejo é quando os homens pintam os cabelos muito de essas pontinhas loirinhas, ou mesmo tipo pintar muito, muito loiro. Aqui, acho que homens não pintam seu cabelo. Acho que nunca pintam, mas com certeza não pintam de loiro. Ih, olha o cara até de bandeira, olha. Chamam de luz, isso aqui, chamam de luz. Outra coisa surpreendente pra mim era que geralmente brasileiros cuidam muito bem da sua higiene, tomam muitos banhos, escovam muito os dentes, limpam muito a casa e tal. Não era uma coisa que eu tinha em mente associado com o Brasil. A gente não tem essa ideia do Brasil, mas eu gostei muito, muito disso. Tá, a próxima coisa realmente foi um pouquinho um choque. Quando eu fui para as minhas primeiras festinhas no Brasil, que tinha muitos homens dançando. E que aqui na Suíça também, às vezes, dançando. Os primeiros homens dançando, nossa, gostei daquele. De forma diferente, com certeza, do que no Brasil. Mas geralmente homens não vão dançar muito, mas elas não vão, sei lá, rebolar ou fazer uma coisa assim. Nossa, homens rebolando. Então, pra mim, tipo, eu gostei muito que, tipo, os homens são muito envolvidos nas festas. Aquela não é sarada só, tipo, no ar. as mulheres vão dançar e os homens ficam no lado, sei lá. Vou cortar essa música aí, já não quero problemas com direitos autorais aqui, ó. Situação em qual eu me sentia muito fora da norma, ou sei lá, tipo, eu fazendo muito diferente do que todos os outros, era quando eu tava fazendo um semestre de intercâmbio na faculdade, e eu sempre levava o meu notebook para fazer anotações, como na Suíça todo mundo faz, porque primeiro você precisa ter o notebook na aula, é obrigatório, porque você precisa fazer algumas coisas. Então eu estava acostumada de sempre fazer as minhas anotações no computador. Eu já não tinha mais uma apostila. E ninguém das outras pessoas fazia, ou
talvez uma outra pessoa, mas, tipo, geralmente não tinha outras pessoas fazendo igual eu. E eu fiquei na dúvida também, como que as pessoas fazem de ter todas as informações? Porque se eu faço com a apostila, eu não consigo escrever tão rápido, eu não fico anotando tudo. E eu também, tipo, vi que as outras pessoas não estavam escrevendo tanto. Então eu fiquei, como as pessoas podem lembrar todas as coisas? Porque eu com certeza eu não ia lembrar tudo. A cultura deles lá usa o notebook ali toda hora fica anotando. Eu acho interessante. Para quem sabe escrever rápido também com o computador, aí vai facilitar a vida, né? Outra coisa que eu super admiro na cultura brasileira é a tranquilidade e o jeito de lidar com muitas situações. Okay. E mesmo com situações chatas ou que não são tão convenientes. Você tá bem, graças a Deus, né? Na medida do possível. Você é motorista do Hospital Metropolitano, é isso? Isso. E você tava vindo pra onde? Pro Hemocentro. Quando, de repente... O trem passou por cima de mim. Nossa! Lembrei muito Mesmo numa situação assim, tá rindo ali, ó. disso na última vez que eu fui lá. É que em total eu já estava 4 vezes no Brasil. A primeira vez eu fiz um intercâmbio de 1 ano no ensino médio, quando eu tinha 17 anos. Lá eu morei em famílias diferentes hospedeiras. Na segunda vez eu fui por 3 meses viajar no Brasil. Nossa, então que eu cachoeira. conheci diferentes regiões do país. A terceira vez fui, quando eu fui, como eu falei, fazer um semestre de intercâmbio na faculdade. E a última vez fui esse fevereiro para 2 semanas fazer férias de carnaval. Oh, carnaval. E na última vez, quando eu cheguei de novo no aeroporto em São Paulo, uma das primeiras coisas que eu lembrei, que eu tinha esquecido um pouquinho, é como as pessoas são muito tranquilas em todas as situações. Então, tipo, quando era o momento de você pegar as suas bagagens da esteira de bagagem, demorava muito. Eu acho que eu esperava mais do que 30 minutos e eu já tava ficando um pouquinho ansiosa não, sem paciência, porque na Suíça tem que ser tudo rápido, tipo, não pode perder tempo. Quando as coisas não andam tão bem, Okay. para nós geralmente é o momento de ficar nervoso um pouquinho, então eu fiquei um pouquinho, tipo, sei lá, impaciente das coisas não chegarem, e eu observei as outras pessoas que também estavam lá, e tipo, todo mundo era super tranquilo. Depois de um tempo, tipo, começaram um brincar com o outro, fazer piadas sobre, tipo, sei lá, vamos dormir aqui no aeroporto, sei lá, tipo, piadas sobre a situação. Uhum. E eu lembrei como é bom quando você pode, tipo, levar essas coisas, essas situações que não são o fim do mundo por nada, tipo, é só esperar um pouquinho, tipo, não levar todas as coisas tão a sério e, tipo, pegar essas situações e, tipo, não virar uma coisa negativa. Essa sempre é uma coisa de inspiração pra mim, que eu super intento incorporar na minha vida também. Ok. E nessa mesma situação também... É tipo, mesmo no momento onde as coisas parecem estar contra ti, sorria, tipo, sorria, né? Procure forma de se distrair. Essa eu acho que é o prato de dia a dia do brasileiro, né? Eu já ouvi essa conforme os amigos aqui no canal falam, tipo, Bento, mesmo se nós tivermos conta por pagar, quando sai, você encontra teu amigo, você pode ficar aí, já tá conversando, até esquece que lá em casa tem coisas esquentando. Então, esse eu acho que é o prato dia a dia do brasileiro. Eu fiquei um pouquinho irritada no primeiro momento. Eu ainda estava muito na cabeça da lógica suíça nesse momento, porque eu tinha acabado de chegar, né, no Brasil. Então eu fiquei um pouquinho irritada porque todo mundo ficava muito colado na esteira, na coisa. Tipo, eu não conseguia... Eu tava com medo da minha mala chegar e eu não chegar a tempo no lugar para pegar minha mala. Então... eu fiquei tipo, nossa, como eu vou fazer? Por que as pessoas não vão pro lado? Não é prático, porque elas estão se posicionando desse jeito. Okay. E já fiquei um pouquinho tipo, o que eu vou fazer? E depois, alguns minutos, esse problema foi embora, porque eu vi uma pessoa indo pra frente e simplesmente falou com licença e todo mundo já foi pro lado. E eu fiquei tipo, qual era a minha
por que eu fiquei, tipo, com esse problema na cabeça que não era nenhum problema? Mas eu acho que é uma coisa super cultural, porque aqui, quando alguma coisa não funciona ou alguma pessoa não se comporta da forma como, vamos dizer, deveria, como na minha cabeça era, as pessoas não deveriam ficar muito coladas na esteira. Então, geralmente a reação é de você ficar bravo com essa pessoa. E se você tiver que confrontar essa pessoa, porque a cultura suíça não é muito de confrontar. Mas então, quando você é forçado a confrontar a pessoa, geralmente vira uma situação chata, porque uma pessoa fala, por que você fez isso? Mas ela fica desconfortável também de ter que confrontar a outra pessoa. E daí eu fiquei, tipo, não tem nem por que confrontar a outra pessoa, era tão fácil só dizer com licença. Falando daquele ponto, eu já ouvi com nossos amigos brasileiros aqui no canal, que me falaram uma vez assim, Bento, nós brasileiros olhamos a situação assim, se você está com um problema, se o problema tiver solução, não esquenta a cabeça não, se tem solução. Então vai poder resolver. Se o problema aconteceu e não tem solução, não esquenta a cabeça porque já não tem solução. Ouviram essa? Então, eu ouvi essa com os amigos brasileiros, eu fiquei tipo, mas não é que é verdade? Às vezes nós nos estressamos com uma coisa que sabemos que, vamos resolver. Às vezes nos estressamos com uma coisa que sabemos que, já foi. Não tem como, mas, situações são difíceis. Uma outra coisa que era diferente para mim no início era que no Brasil tem muitas pessoas que têm muito dinheiro que moram em apartamentos. Porque aqui na Suíça, geralmente, apartamentos são a forma mais barata para se viver. Então, Na Suíça, apartamento é a forma mais barata para ver. É do tipo, fora aquilo ali, se tu tens grana, tem própria casa, grande, assim. Eu acho que é o padrão dele. Nosso país, viver em apartamento, como é caro. Consegue, vai morar em casa. E então eu não tinha conhecido, tipo, apartamentos super, super bonitos. Ou fiquei mesmo chocada, não. Era muito louco de ver que tem elevadores, por exemplo, que vão parar dentro do seu apartamento, que são, tipo, apartamentos super bonitos. Então, isso era uma coisa nova pra mim. Ou também de ter apartamentos de 2 andares. Realmente era... Nossa, mano, que casa, hein? Que casa! E aí? Essa é a casa, é a famosa casa venci na vida. Não importa mais, venci na vida, é essa casa aqui. Ih, nossa. Eu não tinha visto isso antes. Também uma coisa super louca era que eu encontrei pessoas que, para quem eu era a primeira gringa que eles tinham encontrados. E como aqui na Suíça tem tantos gringos e a gente cresce ouvindo tantos idiomas, tem tantas culturas misturadas, era muito louco pensar que tem pessoas que talvez nunca na vida vão ver um gringo, ou sei lá, que é uma coisa realmente especial a acontecer. A próxima coisa é de ter cachorrinhos em lojas no lado do estacionamento. Então, quando você vai para o estacionamento, você passa pelos cachorrinhos pequenos. Eu não sei se é uma coisa super, super comum, mas na minha cidade, no shopping, tinha isso. Como é fofo esse cachorro! Eu não gostei muito que tinha isso, mesmo que eu gostei muito de passar até aquela parte das patas dele é bem fofinho. Que eles eram super fofos e tal. Muito fofo. Mas eu acho que faz ou incentiva as pessoas a comprarem um cachorro só porque passam lá, ou sei lá, dá vontade de ter aquele cachorrinho fofinho, mas talvez sem pensar muito pra frente, se tem condições de cuidar do cachorro. Então, acho que essa coisa não é uma coisa muito... acho que é melhor quando não é assim. Algo que chamou minha atenção é que tem muitos poucos fumantes no Brasil. Eu gostei muito. Sim. E eu já vi essa situação aqui na Europa. Europa, né, é um dos continentes que mais predomina, né? Predomina fumantes. Tem muitos fumantes na Europa. E Portugal é um dos países que se destaca. Eu já vi isso numa informação. O Bento é aquele de folhear sempre nas notícias. Então eu já vi isso, né? Não ter que cheirar o fumo das outras pessoas, a fumaça das outras pessoas que estão fumando perto de você.
E mesmo para as próprias pessoas também, para elas não serem fumantes. A próxima coisa é um pouquinho relacionada, e na verdade eu tô muito curiosa de saber o que vocês pensam sobre isso, porque ainda não falei com muitas pessoas sobre isso, que conhecem bem a cultura brasileira e a cultura europeia. Mas eu tinha a impressão que no Brasil não se bebia tanto álcool que nem aqui na Suíça, por exemplo. Sim, se bebia, tipo, o álcool é presente na cultura e tal, é comum beber, mas eu tinha a impressão que, ou eu tenho a impressão que aqui na Suíça é mais comum quando, por exemplo, quando as pessoas vão sair mesmo, a beber muito mais quantidade, tipo, não... No Brasil eu senti que, tipo, se bebe um pouco e já a festa já começa, tipo, já desde o início, quando, sei lá, quando as pessoas vêm, quando se começa a beber a primeira bebida ou tal, a festa já fica animada. Eu acho que aqui na Suíça, tipo, geralmente as pessoas primeiro têm que meio que encher a cara pra ficarem confortável pra festa mesmo começar. Precisam de um pouco de como chamam? De incentivo para eles ficarem mais ativos, assim, eu percebi essa parte, é de tipo, a pessoa sempre vai precisar de um incentivo básico para entrar em ativa. Mas aqui em Moçambique também acontece bastante. Tem pessoas que precisam de um pouco de uma bebidinha para começar a animação. Eu acho que é muito normal isso, né? Não sei se isso é só uma impressão minha, mas era muito que eu observei. E é engraçado porque sempre quando eu comentei isso com brasileiros, quando eu estava no Brasil, tipo, nossa, eu acho que nessa mesma situação, na Suíça, as pessoas iam beber muito mais, as pessoas ficaram tipo, não, mas no Brasil se bebe muito. E sim, se bebe, mas... Então, quero saber de vocês, qual é a sua impressão disso? Realmente um choque um pouquinho, pra mim, era que os policiais no Brasil me parecem, algumas vezes, um pouco violentos. Ela fala violento e olha o policial aqui, dançando. Que era uma coisa que eu não tinha vivenciado aqui. Que pra mim eu tinha muita ideia de que os policiais são sempre quem protege, quem são um lugar de você se sentir seguro e tal. Mas ter passado algumas situações no Brasil em quais os policiais viraram violentos, ou eles colocaram, tipo, gás de... lacrimogêneo. Lágrimas, ou eu não sei gás lacrimogêneo. Isso, tipo, de colocar aquele gás pra todo mundo ficar, tipo... e com as lágrimas nos olhos e tal. Tipo, sem necessidade. Que louco, tio. MC Brinquedo. Que louco, tio. Nessas suas palavras. Nessas suas palavras. Parça. Sou malandrão. Falou, maluco. MC Brinquedo. MC Brinquedo. Brinquedo. Do. Ou, por exemplo, quando a gente tava no carnaval em Salvador e tinha essa multidão de muitas pessoas, às vezes, do nada, as pessoas ficavam tipo, vai pro lado, o policial tá chegando. E falaram, tipo, todo mundo cuidando um do outro. E eu fiquei, tipo, por que vocês estão com medo do policial? E eles, tipo, porque eles estão com um negócio pra bater nas pessoas. E se tem alguém na frente deles, mesmo se eles não percebem que estão passando, eles talvez vão bater nas pessoas. E eu fiquei com muito medo, tipo, como assim? Eu ter que ficar com medo do policial? Ele deveria estar lá pra dar segurança. Vem pra Moçambique. Aqui em Moçambique vivemos uma situação assim atualmente. Onde, nem de hoje, já passam anos e anos, em Moçambique você fica com medo quando vê a polícia. E tinha que ser ao contrário, você fica seguro ao ver a polícia. Aqui em Moçambique você fica com medo. Não importa se você é nativo ou estrangeiro. O estrangeiro, às vezes, é extorquido. Quando você vê a polícia, você fica com medo. De dia, de noite, já não é bom. Se você está a filmar, para nem nós que fazemos alguns conteúdos, eu parei de filmar na rua por conta disso. Eu já parei na esquadra 2 vezes, né? Então, vários youtubers que já vivem, principalmente os que vivem na capital, já tiveram esses problemas. Taylor, da última vez, teve que fugir. Por pouco perdeu o celular dele. O Cardoso
queriam levar até o drone dele. Então, aqui no nosso país é mais ou menos assim, principalmente aqui na capital. Se sai melhor quem está no interior, mas se você sair filmar, a polícia te ver, principalmente a situação na situação que Moçambique se encontra, né? Que é aquela tensão pós-eleitoral, piora mais a situação. Piora mais. Você encontra a polícia, em vez de você ficar mais seguro, você fica com medo. Então, isso me fez agora ter um pouco respeito quando tem policiais por perto no Brasil. Eu tento cuidar muito para não fazer alguma coisa que pode causar alguma situação ruim. Uma outra coisa diferente para mim é que se usa chinelo em todos os lugares, todas as ocasiões e tal, porque aqui muitas pessoas nunca usam chinelo, o chinelo não é muito usado, e para muitas situações mais formais ou assim, por exemplo, no trabalho ou assim, você geralmente não ia colocar um chinelo, mas eu peguei super esse costume, eu tô agora sempre andando de chinelo. Uma coisa que eu gostei muito acaba também pegando. É que a terapia é muito menos estigmatizada no Brasil, e que tem muitas pessoas que vão para terapia e que falam sobre isso muito atualmente, tipo, outro dia quando eu falei com a minha terapeuta ou assim. E aqui é ainda muito essa ideia de que você é mesmo doente, você é maluco, assim, se você vai pra terapia. Então essa é uma coisa que eu espero que logo vai chegar aqui na Suíça também. Outra coisa que era bem impressionante. Aqui também não temos muito de terapia ou não terapia. É muito difícil você encontrar uma pessoa dizer que foi para um terapeuta ou está fazendo consulta. Tá fora. Eu acho que ainda não chegamos a essa realidade, né? Eu acho que ainda não chegamos. É muito difícil. Só pessoas de outro nível lá são os que conseguem ter um psicólogo, sei lá o quê. Era quando eu estava lá durante as eleições, quando o Lula foi reeleito, e era o dia das eleições, que é tipo mesmo um dia muito grande, parece meio que um dia nacional, feriado, mais ou menos, quando tipo muitas coisas fecham, os transportes públicos são de graça, não se pode comprar álcool. Achei uma ideia muito louca e gostei da ideia. Tipo, de ter tudo, tipo, para fazer as eleições serem importantes e para muitas pessoas, quer dizer, a meta é, né, de todo mundo poder participar e tal. Gostei bastante. Funciona assim, aqui na votos Suíça é muito diferente, eletrônicos. porque primeiro as eleições não são obrigatórias, então é só quem quer, quem se interessa por política que vai votar. Aqui no nosso país também é mais ou menos assim, tipo, quem quiser votar, vai votar. Mas eu ouvi com alguns chamados críticos que disseram que no Brasil você pode correr risco de perder algo mais certas coisas, né, por não ir votar. É como se fosse algo que as pessoas que devem ficar são pessoas que estão inabilitados, impossibilitados, são os que podem ficar em casa. Mas você, assim, com saúde, é meio que obrigatório ir votar, né? E a gente também não tem nada dessas outras coisas de... É simplesmente um dia normal para nós, então ver isso no Brasil parecia uma coisa mesmo, tipo, importante. Gostei. Okay. Outra coisa diferente, eu acho que é regional, eu ouvi falar que não é em todas as regiões igual, mas que as pessoas contam com os dedos nessa ordem, em vez de contar assim, que era diferente para mim. Outra coisa que eu achei também estou a legal perceber agora. que Nós também fazemos assim, 1, 2, 3, 4, pois o último é o polegar. Em faculdades, e talvez em outras instituições também, não tenho certeza, mas que tem cotas para pessoas diferentes poderem entrar nas faculdades. Ok. Outra coisa que ficou bastante na minha mente era o meu primeiro encontro com uma pessoa que não sabia ler, porque nunca tinha encontrado uma pessoa que não sabia ler, e eu não tinha nem em mente que isso poderia ser uma coisa, e era quando na frente do hospital uma mulher veio me perguntar se eu posso ler pra ela, e eu já falei, tipo, antes de ela me pedir, eu falei, tipo... Me lembrou o meme, só sei ler as figuras, o meme do filme brasileiro. Eu não vou saber ajudar, porque eu não sei realmente como funcionam as coisas, eu ainda nem falava tão bem o português, e ela, tipo, ficou insistindo que eu leio pra ela, até eu entender que ela só queria que eu leio, daí eu fiquei tipo, sim, posso fazer.
E ela foi embora depois, quando eu já sabia o que estava escrito lá. E eu perguntei a uma outra pessoa, tipo, não entendi qual era o negócio, tipo. E a pessoa me falou, provavelmente ela não sabia ler. E eu fiquei muito... Não tinha nem cruzado na minha mente essa opção. E de pensar que uma pessoa pode passar a vida toda sem conseguir ler as coisas. É muito... Realmente era uma coisa de... eu não conhecia isso. Opa! A próxima coisa, eu não sei se é uma coisa super comum, se era só algumas vezes de algumas pessoas específicas que eu vi, mas era realmente muito estranho pra mim, é que cortaram o bolo do aniversário no meio primeiro, tipo, em vez de só fazer fatias, se fazia tipo no meio... Nossa, isso aqui eu também não conhecia, ó! Eita, corta um bolo primeiro no meio e depois saem melhor as fatias. Oh, gostei, hein? Gostei. Taco, e depois se fazia mais fatias. Achei realmente muito estranho. Gostei desse truque. A próxima coisa é uma coisa para qual ainda não me acostumei. Até hoje não consigo me acostumar. É que muitos brasileiros não respondem todas as mensagens dentro de uma conversa. Quando por exemplo, no WhatsApp, assim, quando tem várias mensagens, não vão responder todas. E eu sempre fico tipo... Eu falei tal coisa para ter uma resposta, não é só para ela estar lá sem nunca receber uma resposta nenhuma. Eu também, nós fazemos bastante isso aí. E você esqueceu que nós aqui em Moçambique não somos muito apegados. Não sei outra gente, mas é tão comum aqui em Moçambique você ver uma pessoa que não é muito apegada às redes sociais, assim. Só entramos por aquela coisa, depois responder mensagem, saiu. Vai ficar um dia, eu fico uma semana sem entrar no WhatsApp. Um mês sem usar o Instagram. Eu uso mais YouTube. Eu uso mais YouTube, eu acho que é isso. Mas eu sei que isso WhatsApp, é totalmente cultural. Eu sei que as pessoas não fazem por mal. Mas a minha preferência é de ter respostas para todas as mensagens. Eu ainda nem cheguei na metade da lista das coisas que eu anotei, mas como eu preciso ir trabalhar, eu preciso agora parar de fazer esse vídeo. Talvez eu faça mais tarde uma segunda parte. Opa. E de qualquer forma, eu já tenho feito 3 vídeos iguais desses. Vou deixar aqui na tela os links. Então, se vocês gostam disso, vão assistir esses vídeos também. Muito obrigada por assistir e até a próxima vez. A novinha não me quer. Só porque eu vim da roça. Só porque eu vim da roça. Só porque eu vim da roça. Roça, 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 roça. Nela, que ela gosta. Nela, que ela gosta. Que ela gosta. Família, vimos aqui a nossa amiga suíça nos falando das 23 coisas, 23 coisas brasileiras que ela achou estranha. Mas é aquilo que eu estava dizendo, não é estranha no mau sentido, estranha por ser uma cultura totalmente diferente. E vimos que muitas dessas coisas se aplicam também cá em Moçambique, né? Tem coisas que são bem semelhantes a Moçambique, ou entre outros países, mas é top demais. Eu gostei daquele negócio do bolo, hein? Cortar o bolo no meio para as fatias saírem... Gostei demais. Entre outras coisas que ela disse, nós vimos que até em certas coisas que ela não gostava do coração de galinha no churrasco, mas ela diz que agora acha bizarro que nem gosta disso. É assim mesmo, cultura, acredito que é aquela coisa que você vai implementando aos poucos e vai se acostumando. E é isso, família, o vídeo ficou longo. Comenta aí embaixo quais dessas coisas você acha estranho, ou também achou estranho também sendo brasileiro, ou poderia achar estranho um bento assim. Comenta aí que eu quero saber e obrigado a todos vocês que acompanharam mais um vídeo. Deixe seu like e que Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês. Beijo e fui!